Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Liga de Inteligência Artificial da Faculdade Paulo Picanço. Eu sou o professor Alexandre Dyer e tenho comigo aqui os alunos ligantes aqui da LIA, né? Temos o Ulisses, a Laura e a Cibele aqui hoje para a gente bater um papo sobre esse primeiro momento, agora que já temos algumas semanas de desenvolvimento de estudos com as ferramentas de inteligência artificial e vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem visto, quais foram as percepções que eles tiveram até agora, quais eram as expectativas que eles tinham antes de começar a liga, né? E falar um pouco sobre as ferramentas que a gente tem estudado durante esse período, né? E como é que elas têm ajudado no dia a dia deles, nos estudos de cada um, beleza? E aí, quem pode começar falando aí, fiquem à vontade, vamos bater um papo aqui sobre a liga e as suas respectivas ferramentas, né? Mas num primeiro momento eu queria que cada um falasse um pouquinho quem é, o que faz, em qual semestre está, né? E aí depois a gente começa a falar especificamente sobre as ferramentas de IA e enfim. Vamos lá. Perfeito, vou iniciar. Me chamo Ulisses, né, sou do oitavo semestre e eu entrei na liga, né, por curiosidade, como inteligência artificial é uma coisa que no momento, né, tá em alta, todo mundo se fala em IA. Eu tive a curiosidade, né, de saber mais e como isso agregaria na odontologia, né? E tipo, eu não vou falar mais porque vão ser coisas que vão cair, Vai né, falar mais na frente. Tá, nas outras beleza. perguntas. Tá certo, tá certo. Quer falar, Sibeli? Bom, me chamo Cibele, sou do quinto semestre de odontologia aqui da Faculdade Paulo Picanço. E quando eu descobri a Lia, foi uma surpresa, eu fiquei muito empolgada, porque eu amo tecnologia e eu enxerguei na Liga uma oportunidade de conhecer mais sobre a ferramenta e como aplicar dentro da odontologia. Perfeito. E a senhora, dona Laura? Meu nome é Laura, sou do terceiro semestre aqui da Faculdade Paulo Picanço e eu entrei na LIA com a expectativa de aprender mais sobre a inteligência artificial, né? Porque eu já sabia antes muitas coisas sobre a inteligência artificial, mas não de forma aprofundada, né? E eu estava com muita curiosidade de saber como é que eu iria aplicar isso nos meus estudos, né? E aí foi quando E eu outra interessei coisa em assim, entrar. muita gente quando se fala em inteligência artificial, se liga ao chat GPT. Ah, inteligência artificial é o chat GPT, né? Não sabe que na inteligência artificial existe diversas ferramentas que nos facilitam, né, no estudo, que facilitam a gente estudar, né? Tinha até comentado com vocês antes, né, e vou comentar agora no podcast, a facilidade, né, que as ferramentas, na verdade, como as ferramentas facilitam. A gente teve agora a avaliação, né, parcial, e eu usei algumas ferramentas que vimos, né, na liga e facilitou bastante. Coisas que eu precisaria estudar o dia todo, ali se resume rapidinho e eu ganho tempo, né? Tipo, Uhum. coisas que eu passaria 4 horas estudando, eu consigo minimizar o tempo, Tá. entendeu? Otimizar o tempo, Otimizar, né? Não né? minimizar, otimizar. Uhum. Otimizar, que é acho que é uma das principais colaborações da inteligência artificial. É. No começo, como é que eram as expectativas de vocês? Porque quando a gente pensou em criar uma liga de inteligência artificial, eu acho que um desafio que às vezes pode aparecer é você pegar dentro desse universo do que é inteligência artificial, nos variados, nas variadas aplicações que ela tem, né? A gente, na hora que nós estávamos bolando, eu, professor Paulo Picanço, como é que a gente ia fazer a liga e tal, e a gente viu esse nicho de, poxa, a inteligência artificial voltada para o ensino, né? Como a gente pode otimizar o ensino e o aprendizado utilizando esse tipo de ferramenta e como a gente pode trazer a acessibilidade àquele aluno que ele, poxa, às vezes ele tem uma certa dificuldade para assistir uma videoaula muito longa, ele não consegue ficar concentrado muito tempo, ou ele tem uma certa dificuldade, vamos dizer, com leitura, esse tipo de coisa. E através das ferramentas de IA, a gente trazer para as diversas, né, diferenças ou as diversas
vamos dizer assim, aptidões que cada um tem na hora de estudar ou afinidades, né? Como é que era a expectativa de vocês quanto a isso? Pode ir, Sibela. Sibela quer. É, a expectativa no qual eu criei, na verdade, foi justamente com base nessa minha curiosidade mesmo. E participar da liga tá ultrapassando tudo que eu imaginei. Ah, que Eu bom, achava né? que é como se, tipo, fosse uma poça d'água e, na verdade, tipo, é o oceano, porque como o Ulisses falou, muita gente acha, resume a inteligência artificial ao chat. Uhum. E daí na liga a gente viu que, Tu tipo, imaginava que esse mundo era muito menor do que é eu realmente, falei, né? não, coisa que tá começando, deve ser uma coisa mais. E Tá. daí quando eu entrei, eu vi que é só a ponta do iceberg. É muita coisa, muito vasto. Então, cada encontro a gente volta pra casa com a cabeça a milhão, que é muita coisa. Uhum. E é tudo muito novo, né? É. E é fantástico. Cada descoberta é fantástica. Da mesma forma que você, Sibeli, eu também. Eu achava que era. Mas assim, os que eu conhecia mais era o ChatGPT, né? O Gemini do Google. E eu não sabia que era esse mundo, né, da inteligência artificial que a gente pode combinar uma inteligência artificial, por exemplo, o Gemini e o ChatGPT. Combinar as duas inteligências artificiais ou procurar mais sites. Eu não sabia que era esse mundo, né? E eu entrei com o intuito de me aprofundar, né? Mas realmente assim, um mundo assim que eu não não tinha a menor ideia, sim. E eu já utilizava a inteligência artificial, né? Usava a Gemini e tal, mas agora, né, que a gente teve a prova, né? A semana de prova, eu utilizei de uma forma que eu nunca pensava assim, que eu iria utilizar, porque, tipo, eu comecei a usar plataformas diferentes, eu comecei a usar eh, jeitos diferentes do que eu havia. Mídias diferentes, Mídias né? diferentes, é. E antes eu só usava o chat, né? E muitas pessoas também criticavam o fato que eu usava o chat, porque eles, você tá aqui só pra pegar respostas e tal. Sendo que a inteligência artificial é muito mais do que só pegar uma resposta. É você aprender a utilizar nos seus estudos, né? Tipo assim, tentar otimizar seu tempo. Uhum. E foi isso que aconteceu durante a minha semana de prova. Eu otimizei bastante meu tempo, né? Criando resumos, mapas mentais, criei podcast também para poder escutar, né? Utilizando a inteligência artificial. É como o Ulisses falou, né? O que ele levaria horas para poder ler todo aquele Sim. conteúdo e tal. Não que eventualmente você não deva ler todo o conteúdo, mas por vezes, quando você tem uma dificuldade ou não tem um tempo hábil para consumir todo aquele conteúdo para estudar e tudo mais, muitas vezes a IA vai te trazer alguma alternativa ou alguma estratégia de estudo que vai otimizar a tua maneira de consumir de absorver aquele conhecimento. É, Então, né, quando você consegue transformar um documento em PDF, seja ele de qual origem for, assim, de conteúdo, e você consegue transformar aquela mídia que é texto puro, e você transforma aquilo em alguma outra maneira de você consumir, seja em áudio, seja uma maneira visual, através de um fluxograma, como a gente tem visto e tal, fica muitas vezes mais atrativo. Você consegue otimizar a questão do tempo também, né? Porque, enfim, você vai estudar de maneira mais rápida, né? E ainda tem um detalhe: para você depois revisar naquele período ali já próximo à prova, fica muito mais fácil. Muito Muito melhor. mais fácil. é até uma estratégia que eu adotei também. Usei uma das ferramentas, né? Geri um resumo, pedi para gerar questões. Aí Sim. eu fui lá assistindo o vídeo, porque tá tudo no vídeo, né? Aham. Aí eu assistindo o vídeo, tudo que tava lá, uma questão e tal, aí já tá aqui, marco e tudo. E é uma forma de assimilar, você vai assistindo o vídeo e vai aprendendo, e isso aqui porque é desse jeito e tal. Aí lá no vídeo tá lá falando, é assim. Sente alguma dúvida? Volta lá, tem o Eu resumo. ia até uma curiosidade aqui, né, para perguntar para vocês. Do que a gente já viu até agora na Lia,
que vocês acharam mais interessante em termos de ferramenta de IA? Aquele notebook KLM, eu acho. O que é o que você gera... Fala aí um É. pouquinho Que gera o Fala aí um podcast, pouquinho do né? notebook LM aí pra gente aí. Eu tô- Mexe aí no mouse desse notebook aí também pra voltar a nossa logo na Eu ia televisão, falar por isso. favor. Cadê a televisão? Pronto, ela vai Agora voltar. vai voltar. Deixa ela voltar aí, nossa. Pronto. Ah, que beleza. Se apagar, tu já sabe. Tá, Olha, já sei. é ao vivo aqui o negócio É. e pronto. Erros técnicos. Pronto. Pronto, agora Manda voltou. bala, Laura. Sim, na semana de prova, né, que a gente teve, a AV1, eu utilizei bastante uma plataforma do Google chamada Notebook KLM, certo? Essa plataforma, ela é muito complexa, porque geralmente a gente só associa ao ChatGPT. Eu vejo, assim, várias pessoas daqui da faculdade que usam o ChatGPT, mas somente o ChatGPT. Tipo assim, o Notebook KLM, ele é como se tivesse tudo isso integrado em uma plataforma, certo? Então, o que acontece? Eu pegava um PDF de uma aula ou um vídeo, dá pra você botar lá na plataforma 2 arquivos ou 3, acho que no máximo 10, né? 50. 50? 50. Meu Deus, não sabia. Né? Bom, eu botava tipo um 3, né? Eu botava minhas São anotações. 50 fontes. Você pode colocar entre 50 fontes. documentos escritos, arquivos de áudio, vídeos do YouTube. São os links, né? Você Os pode links, os links, website, Website. tá? E você pode também, eu não tenho nada disso, mas eu tenho um texto aqui que eu fiz no Word com as minhas anotações da aula. E você pode usar também. Então você alimenta a plataforma com até 50 Até tem uma fontes. maneira, por exemplo, você fez ali um resumo escrito à mão, você tira uma foto, joga lá. Eu fiz isso. Pronto. Foi exatamente isso. Eu peguei minhas anotações que eu tinha feito, Uhum. né? Aí eu tinha escaneado elas e transformei em PDF. Aí eu joguei lá na plataforma. E, além do mais, tirando isso, eu botei também os PDFs da aula, né? E o teu texto manuscrito, ele reconheceu? Reconheceu. Olha aí. Isso é Isso interessante. é absurdo, né? reconheceu. Não? Eu falo, então, minha letra é horrível. A minha letra é péssima. E Eu não sei como ele reconhece. reconhece. Sério. Fez o treinamento com aquela galera de farmácia, que sabe ler Com certeza. determinadas receitas, né? E eu já fiz isso, inclusive, falando nisso, eu não estava conseguindo entender a letra do receituário Uhum. médico. E daí foi lá na inteligência artificial que eu consegui Nossa. saber. Ixi, Tu lembra incrível. qual plataforma usou? Foi o notebook. Foi? Foi. Olha aí, essa que legal. plataforma é Bacana. incrível. Não, é Bacana. incrível, né? Eu Mas acho que falem é a mais um queridinha. pouco dela. Ela é a queridinha Ela da é, liga ela é, no momento. olha, Ela é a queridinha. PP, que é o nosso amigo Paulo Picanso, Uhum. sempre diz, olha, a gente precisa ter um canivete suíço. E o nosso canivete suíço, nesse momento, da gravação aqui do podcast, abril de 2025, é o Notebook LM, que é essa plataforma do Google, que é muito importante a gente frisar, tem acesso gratuito, então basta você ter um Gmail, você consegue lá acessar. E nesse momento, parece ser o nosso multitarefa, né? É, com Exatamente. certeza. Falem mais aí um pouquinho, só pra galera ficar assim na Olha, curiosidade e ir eu atrás, utilizei né? muito meu tempo. Uhum. Muito, muito usando essa plataforma. Bastante. Por quê? Eu peguei esses 2 PDFs e criei um resumo. Eu falei assim, porque essa plataforma, tem até vídeos aí da Lia sobre isso. Uhum. A gente tem tipo um chat GPT dentro dele. Então, a partir dos PDFs, né, dos arquivos que você bota, você consegue fazer perguntas sobre isso. Então, por exemplo, você pode pedir para criar questões, que eu fiz isso. Crie questões com base nesse PDF, para você treinar. Crie um resumo, que foi o que eu fiz. Então, eu pegava todas as minhas anotações e, óbvio, os slides da professora, botava lá e pedia para criar um resumo. E eu já tinha lá o resumo todo, com as minhas anotações, com as informações dos slides da professora, tudo isso em um. Sabe o que vocês não comentaram até agora? 2 aspectos do Notebook LM. Digam aí. Que vocês... Do podcast. São diversos. O podcast é um, né? Podcast é Podcast. um, mas tem um outro Que é aspecto... interativo também, o podcast interativo. interativo. Mas vocês estão esquecendo um segundo ponto que é fundamental no Notebook LM. Eita. Valeu, Agora, Galera, Notebook LM tem uma grande vantagem em relação a outras plataformas de IA que a gente comentou no dia, que é o fato dele só gerar respostas baseado nos documentos que a gente alimenta. Lembram Sim. disso? Verdade. Então, a gente não tem o perigo de estar gerando, alucinando
com respostas que são inverídicas. Sim. Tudo que ele nos traz de volta de feedback do que a gente perguntou é baseado nos documentos Nos que a documentos gente... que a gente Né? anexa. Então, assim, Exato, desde que exato. você filtre o que você está usando como fonte de análise dele, ele vai trazer tudo baseado naquilo, né? É Uhum. fantástico, né? Então, a maneira como a Laura estava explicando aqui, eu consigo fundir mais de uma fonte de anotações, ou de Uhum. bibliográfica, Uhum. ou de áudio, sei lá, né? Consigo colocar ali. E se você tiver, vamos dizer, fontes com assuntos diferentes, você seleciona quais você quer que ele analise naquele momento que você está perguntando. E Exatamente. outra coisa, né, professor? Você pode pegar um artigo, ele pode estar em inglês, pode estar em espanhol, pode estar em francês, que ele vai lá dar a resposta E vai direitinho, vai traduzir Vai tradução traduzir perfeita. tudo. fielmente. Olha, eu não sei se as pessoas se empolgam tanto quando fala de IA como a gente, mas é porque é brilhante o negócio, É. né? Quando É, você analisa o potencial que essas plataformas trazem para a gente, seja como aluno, como professor, muda muito a dinâmica do ensino e do aprendizado, né? Sim, com E certeza. aí, Sibeli, fala aí como é que é o podcast que um notebook LM da vida cria. Bom, a gente cria o resumo do assunto no qual a gente está lá estudando e dá o comando para a inteligência artificial de como que a gente quer aquele podcast, que um podcast. A melhor forma, eu acho que de aprender é ele sendo interativo, né? Entre duas pessoas conversando. Fica bem leve e fácil de assimilar o conteúdo que é abordado lá. Eu E vou aí você dá um pedir, comando desculpa te e interromper, eu vou pedir para depois, nosso querido editor Henrique, colocar um trechinho de um podcast desse gerado, aqui perfeito. enquanto a gente está falando, só para as pessoas que estão acompanhando terem noção de como é a qualidade do podcast gerado pela Notebook é, LM. Porque é inacreditável. Você tem duas pessoas com. Se você estiver só ouvindo e ninguém te disser, você não, isso aqui não foi criado por por IA, não. inteligência artificial. Parece que realmente foi gravado num estúdio Exatamente. como esse e duas pessoas de verdade estavam conversando sobre aquele assunto lá. Sim. O estudo fala como a IA pode ajudar na tomada de decisão clínica. Sim, o estudo destaca que a IA pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar no diagnóstico. Ah. Planejar tratamentos mais precisos, personalizados. Fica mais interativo para você e uma forma mais legal de você aprender. Aí né? o que que acontece? Tu cria o podcast, aí tu vai estudar como? Tá na academia, Tá na naquele academia. momento, ou tá no caminho para casa. Quem mora longe da faculdade, tá naquele trajeto da casa para a faculdade ou da faculdade para casa e Tomando banho. pronto, Cancela tá lá as ouvindo e músicas tá estudando, e não tá é isso? estudando. Exatamente, O cara exatamente. tá lá puxando ferro e tá Com ouvindo certeza, tá o no assunto de cardio lá e tá farmacologia, tá no escutando. cardio e tá escutando. E é algo muito interessante também, isso que a gente tem até o nosso, praticamente, né, criamos um prompt, né, no caso que a gente pede para que essas duas pessoas, elas sejam interativas, que ela Tenham segure o características, povo, né? né, aham, né? exatamente, Que seja uma conversa mais descontraída, né? E exatamente, tal. E aí exatamente. você Que prenda molda, atenção. né? Você É. molda a personalidade ali do que você quer. Exatamente, dá para você É uma personalizar. plataforma incrível. Né? Uhum. E aí, além da Notebook LM, o que mais vocês consideram que chamou a atenção? Uma coisa que, tipo assim, né, não é inteligência artificial, que é uma coisa que a gente tá mexendo muito também durante a liga, é o Canva, né? Que o Canva também Canva. tem infinidade de que a gente pensa que só Pra fazer slide. Só pra fazer slide. outra coisa, né? As pessoas pensam que só na versão premium que você pode fazer infinitas coisas, mas a versão que é disponibilizada pra gente já dá pra fazer bastante coisa, principalmente a gente como acadêmico, os trabalhos que nós fazemos, né, durante a faculdade, dá pra fazer bastante coisa. Olha, e é interessante comentar isso, porque uma das coisas que a gente tem como pré-requisito nas ferramentas que a gente aborda aqui na Liga é que elas sejam gratuitas, ou pelo menos que a gente consiga usar grande parte dos recursos que ela oferece de maneira gratuita. Porque não faria sentido beleza, a gente sabe que tem ferramentas por aí que são capazes de criar coisas fantásticas. Em vez de ser só o podcast, você poderia já criar um podcast com avatares conversando e aí você já teria. Mas normalmente esse tipo de recurso é oferecido num plano Premium ou Pro, né? Um plano pago. Exatamente. Né? E a gente tem conseguido desenvolver esse trabalho com planos, os gratuitos. Então, quando tu comenta aí que do Canva
a gente tem muito mais possibilidades do que se imagina, do que vai muito além de só criar uma apresentação, né? Essa percepção que vocês têm tido, que é muito legal, de dizer assim, caramba, Canva vai muito além do que eu imaginar, é muito mais do que um PowerPoint online, vamos botar Sim. assim, né? Então, é muito legal. Ele é tipo o CapCut, né? Você vai E aí, e como essas editando. plataformas estão sempre em evolução, a Uhum. gente acaba tendo a possibilidade de, beleza, aprendi uma coisa nova hoje, semana que vem deixa eu dar uma olhadinha se não tem nada novo aqui, É. né? Aí daqui a pouco o Canva começa a oferecer, vou colocar aqui, vai legendar automaticamente. Tenho como criar uma É o que já tem, apresentação. né? No Pois caso, agora né? já está com legenda automática. Aí você consegue criar uma apresentação com vídeo e deixar online, hospedado na própria plataforma do Canva. Você compartilha o link lá. E Sim. aí você consegue criar esse tipo de coisa e compartilhar com o teu grupo de estudo, né? E no Foi nosso, bom. no nosso grupo sempre tem uma coisa nova. Quase É. todos os dias Exatamente, tem tem. uma coisa Bem nova. lembrado, como é que é aí a dinâmica no WhatsApp da Lia? De vez em quando pipoca lá uma Sim, mensagem. exatamente. verdade. Exatamente. A gente vai descobrindo e vai mandando. Então, tudo se E atualiza muito rápido. foi É. muito bom até o senhor comentar sobre os avatares. É bom a gente também entrar na questão da Leonardo, né? O que nós fizemos Sim. também sobre montar um podcast lá no E aí, Canva. o que tu aprendeu com o Leonardo É lá? que o Quem Leonardo, quem a é? gente. Quem é Leonardo, meu amigo? A Leonardo, antes de ir para a liga, eu sou do 8º semestre, já tinha feito uma aula com o professor, né, sobre algumas plataformas que poderiam nos auxiliar no TCC. E ele falou também sobre a Leonardo. Só que na liga, né, a gente usou o Leonardo, a gente fez um avatar, a gente foi para outra plataforma, fizemos um áudio e fomos lá no Canva e montamos um podcast usando 2 ferramentas, né? É algo É fantástico, incrível, né? né? Porque tu imagina isso para você ilustrar uma apresentação, por exemplo, você vai numa plataforma que é a leonardo.ai, então se vocês Uhum. tiverem curiosidade, procurem aí no Google, leonardo.ai é uma plataforma de geração, de criação de imagem a partir de IA. A gente criou a imagem, a gente animou essa imagem do avatar, a gente dublou a partir de um texto criado por uma outra IA. Então a gente Exatamente. pegou uma IA, criou um texto falado sobre determinado assunto. Sendo que esse texto né? a gente pegou de base científica, a gente foi indo lá no PubMed e É. pegamos um artigo e resumimos. Né? Um artigo, por exemplo, pode ser inglês, francês, e aí traduzimos e fizemos E isso, fizemos né? o avatar falando sobre aquele assunto do artigo que era em outro idioma inicialmente. Aí o avatar falando em português. Sabe? Exatamente. É outra maneira, é outra forma. dinâmica. E o que isso traz pra gente, lembrando, é que assim, hoje em dia você não precisa estudar só lendo um PDF ou imprimindo e lendo ali no papel. Você hoje tem outras maneiras de abordar como você quer aprender. E né? isso gera a inclusão, né? Porque Exatamente. é um leque de oportunidades, assim, de maneiras Exatamente. diferentes. Olha o tu que, tem que a pra IA traz pra gente, Acho né? De que- acessibilidade. Tá, eu tenho mais facilidade de estudar ou de sedimentar aquele meu conhecimento se eu estiver ouvindo. Bom, então vou fazer um podcast sobre aquele assunto. Ah, não, cara, eu me disperso quando eu estou ouvindo alguma coisa. Se eu tivesse um fluxograma para ver aqui, eu tenho mais memória fotográfica. Então, se eu vir um fluxograma com os pontos chaves daquele assunto, para mim vai ser mais fácil, porque na hora da prova eu lembro daquilo, ou na hora que eu estiver trabalhando eu lembro como é a sequência. E aí você cria um fluxograma a partir de um PDF, a partir de uma aula, a partir de um arquivo de áudio. Ei, é fantástico, né? Fantástico, é E fantástico. associar também, né, as plataformas, né? Tipo, por exemplo, para traduzir, né, um artigo, você usa... Conta aí pra gente. Você consegue utilizar uma outra plataforma para traduzir. Uhum. Já tentei usar o chat, deu certo. Gemini também. Uhum. E se... Uma plataforma que nossa amiga Tatiana trouxe, que ela sugeriu, lembra? Não me lembro do nome, mas... Doc Translator. Doc Translate. Ah, É sim, porque... sim. Fantástico. Que Sim. ela faz. Lembra o que, que ela faz? Sim, ela, Né? ela E deixa a fonte, né, o PDF todo que original, só que traduzido. Isso, Ela isso. traduz Artigo. mantendo todo o layout original do documento que você usou como fonte. Então, E se outra coisa, né, pra quem tá vendo, né, pra ver que não é só o chat GPT, que a gente só falou no início e agora que a gente mencionou novamente, né? Sim. né? Tudo bem que a gente é fã
do notebook É. LM, né? Tudo bem. Mas tem outras coisas, como Mapify, Doc Translator, Canva, que não deixa de ter uma IA ali por trás também agora que ele tá pegando mais pesado nessa área, É né? porque tudo tá integrando a inteligência artificial, né? O próprio WhatsApp, se for ver, É. né? Tem uma meta lá que E é porque a gente não comentou, por exemplo, da YouLearn AI, Exatamente, que é Verdade. onde você excelente tem as também, né? videoaulas de 2 horas que ela pega e cria os guias de estudo com os flashcards. É. Flashcards. E questões E também, questões né? também. Que ainda tem esse aspecto. Vamos dizer que você queira estudar, mas, beleza, eu gosto de estudar de maneira tradicional. Eu gosto de sentar, assistir a videoaula, que eu me sinto mais confortável se eu tiver a paz de espírito sabendo que eu assisti tudo para não dizer, não, eu usei um artifício aqui para encurtar o caminho e tal. Mas digamos que você assistiu a videoaula e tal. Mas um dia antes da prova, você queira só revisar o assunto. E aí tu chega lá na YouLearn, pega o link daquela videoaula, coloca lá, ela transforma aquilo em algo escrito que você pode estudar, um guia com pergunta e resposta, os flashcards, e aí você testa como é que tá. As Você questões. tem um Exatamente. termômetro, né, parceiro? Pra Pô, você saber tô como que afiado, tá. eu tô É, meio ele vai assim, ver não. onde tá a deficiência ali, né? O que, É. que falta eu estudar, o que falta eu aprimorar. Exatamente, Tem um né? Pode até parâmetro, pegar o né? resumo, né, da YouLearn e botar em outra plataforma, tipo a Gemini, e pedir pra fazer umas questões sobre essa aula. Não, e esse lembra, vídeo. lembra Na que a própria- Lá YouLearn mesmo faz lá, faz, lá mesmo né? faz. Só pedir que ela Uhum. mesmo gera Os testes já as ficam... questões. Não, mas eu tô falando, por exemplo, ela cria as questões, né? Mas, por exemplo, se eu quiser Outras deixar questões. uma questão mais elaborada, Aham. por exemplo, eu posso criar a partir do resumo que ele fizer, né, da YouLearn, Uhum. pegar, copiar, criar um PDF com isso e pegar, por exemplo, outro PDF da aula ou outro PDF que seja adicional, isso aí, e criar outras questões. Com Pra que um tenha um outro grau de PDF dificuldade, né? complementar em termos Complementar, de exatamente. assunto, né? É, Pronto. É Eu isso acho que aí. é. sempre E associar com grau de vários... dificuldade maior, né? No caso. Exatamente. Turma, e nesse momento, o que vocês têm de expectativa ainda da liga? O que vocês têm de expectativa de inteligência artificial no ensino, né? No ensino e no estudo? O que vocês vislumbram num futuro próximo aí? O que vocês esperam que a gente faça na liga? Quais são, né? Vamos caminhando aqui para a gente também concluir esse raciocínio do que a gente tem abordado até então, né? Eu queria ouvir mais um pouquinho de vocês. O que vocês esperam aí que a gente consiga desenvolver mais aí nesses próximos meses? O Ulisses vai começar agora. Por mim, tudo bem, né? Não tem problema. Professor, assim, a expectativa, né? Ainda tem muitas coisas a ser abordadas, né? É um curso novo, é uma liga nova, né? Exatamente. Parabéns É, vocês que fazem parte da Liga Obrigado. Debutante, né, cara? Não, parabéns, é É, isso aí. exatamente. É algo novo. A inteligência artificial é algo novo, né? Na verdade. Sim. Então a gente, né? Eu tenho boas expectativas em relação à liga, né? Eu creio que isso vai me ajudar bastante no futuro, pós-faculdade, né? Aí vem pensando em mestrado, pensando quem sabe um doutorado e tudo, Uhum. e eu acho que isso pode agregar bastante, Sim. né? Acho que também dá para a inteligência artificial pode agregar também em gerenciamento de consultório, tudo isso Perfeito, já, Ulisses. né? Tudo Perfeito, agrega. cara, exatamente. Se a gente pensar na hora que você se habilita nessas ferramentas, você começa depois a pensar em outras áreas da tua vida que você pode ser beneficiado por essa facilitação de organização de fluxos de trabalhos, de Sim. coisas assim, né? É, Então, gerir o consultório, gerir tua vida pessoal, gerir teus estudos pós-graduação, né? Deixa exatamente. aí. E você, Até, dona Laura? até para em questão de área financeira, né, também que tem Também, ferramentas aqui que nos Sim. né? auxiliam a isso, né? É porque a gente está voltado para ferramentas aqui no ensino da Uhum. Da odontologia. odontologia. Sim. Mas imagina o Mas é mundo que tem aí vasto. para fora que a gente que não é Exatamente. da nossa área, né? Assim, num A primeiro gente não momento, mas que consegue a gente. abordar ainda, né? Exatamente. E aí, Laura? As minhas expectativas sempre altas, né? E eu pretendo, né, aprender mais ao longo do tempo, né? Pegar mais plataformas, além do notebook KLM, né? Uhum. E ficar, assim, começar a colocar isso na minha rotina, né? Olha, eu não vou dar spoiler, a gente ainda tem bastante coisa bacana até o final desse semestre. Tem bastante ferramenta bacana aí pra gente abordar, né? Mas
era importante, nesse momento, já ter um termômetro de como é que tá aí, né? Sim. Então, certeza, que bom com que você tem certeza. expectativas altas. Aí a gente tem que, Uhum. bom, vamos esperar, vamos ter a expectativa de coisa boa, né? Uhum. Então, vamos continuar aí e tentando Com manter, né, o certeza. nível, né? E também ensinar as outras pessoas, né, que não sabem, Perfeito, que não cara. sabem usar as plataformas, que só acham que o chat é a única plataforma que tem, que é só pra pegar resposta. Lembrem-se que vocês são aqueles agentes de divulgação do que a gente desenvolve na liga, né? Então, cada um em seu respectivo semestre, né, pode funcionar como um ponto poxa, um ponto de consulta, dizer assim, pô, Ulisses, cara, tem uma ferramenta, algum IA que me ajude a traduzir isso aqui, eu tenho um artigo em espanhol, mas tem uns termos técnicos, cara, dá, aí vai lá, conversa contigo, pergunta, pô, mas eu tava precisando também, Laura tava precisando fazer aqui uma apresentação, queria criar um fluxograma, tu tem alguma ideia do que eu possa usar, né, a partir disso aqui, eu tenho só uma apresentação em PowerPoint, tem alguma coisa que dê para usar? Né? Ah, Cibele, a gente está precisando a gente está precisando ligar a nossa logo aí na televisão. Pronto. A gente está precisando fazer um episódio para uma dinâmica numa disciplina tal, sei lá, de farmacologia ou de anatomia. Tu tem alguma ferramenta que a gente pudesse usar para criar umas imagens para ilustrar e criar também um áudio que a gente pudesse fazer uma narração? E aí a dona Cibele já tem sugestões. Me diz aí, Cibele, como é que são tuas expectativas para Bom, frente? eu sou mega suspeita pra falar da liga, né? Enfim, a minha expectativa dentro da liga é que a gente consiga levar isso para os outros alunos da instituição, né? Para, de fato, Perfeito. É isso aí. gerar ainda mais acessibilidade e a melhora no aprendizado. E o dentro da engajamento nessas ferramentas, né? Que as pessoas usem, porque, além de tudo, o que a gente estava conversando, são ferramentas gratuitas, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Aí, eu vou fazer uma pergunta suspeita, mas vocês acharam difícil usar essas ferramentas até então? Não. Não, é bem Não. simples. É bem simples simples. São demais. ferramentas Assim, intuitivas, é né? porque, na verdade, quando você tem o primeiro contato, você fala assim, opa, calma aí, que é Aham. isso, né? Mas depois que a gente vai, né, vendo como funciona e tudo, aí se torna uma Que coisa bom. A gente tem simples, que né? aprender a Fácil. utilizar, né? Né? E, na hora que alguém quiser utilizar e tiver dúvida, já sabe a quem recorrer Exatamente. aos ligantes da Lia, né? Para dizer, rapaz, me ajuda aqui que eu tentei usar, tive curiosidade, mas certeza. ainda não desenrolei. Uhum. Né? Podem ficar à vontade aí, galera. Eu já Só- ensinei já uma pessoa. Ó, que bom! Já, Não, Consegui. já que teve venham mais alunos. pessoas em Sim. busca, né? Afinal de contas, conhecimento é pra gente compartilhar, Compartilhar. né, galera? Exatamente. Não adianta nada a gente sabe as ferramentas, mas a gente tem que passar para essa turma, né? Verdade. Todo mundo tem que usufruir, né? Ser beneficiado aí, porque, enfim, são novas maneiras de estudar, novas maneiras de otimizar nosso tempo, porque ainda tem um detalhe, por exemplo, a gente, complementando o que tu tinha dito mais cedo, Liz, se você tem um tempo mais curto para para conseguir consolidar aquele conhecimento ali, vai te sobrar tempo depois, por exemplo, para se preparar para a apresentação. Vamos dizer que tu tem uma apresentação numa determinada disciplina, de um seminário, e aí você muda aquela mídia ali do conteúdo que você tem que apresentar, coloca de um jeito que você consiga estudar mais rápido, né? Ou estudar melhor, vou botar assim, você consiga guardar aquilo ali de maneira mais fácil. E depois sobra tempo para você preparar uma apresentação mais caprichada, Com que você, certeza. né, chegar lá mais desenvolto e tal, esse tipo de Com coisa. certeza. Com certeza. Mas, turma, é isso. Olha, eu queria agradecer, né, a participação de vocês nesse primeiro podcast da Lia, né, o podcast mesmo com pessoas de verdade, não só os avatares que a gente estava fazendo, né? E parabenizar pela participação de vocês na Liga e contar com a ajuda de vocês também, porque ainda tem um detalhe, não sou só eu que trago as ferramentas para a Liga, eles são agentes ativos aqui dentro da Liga, né? Então é como a gente tinha comentado no nosso grupo do WhatsApp, praticamente todo dia alguém chega com, professor, olha aqui, o que encontrei, tal ferramenta e tal, e aí a gente começa a testar. Então, terminar aqui a gravação, por exemplo, a gente vai já voltar lá para a sala e vamos testar uma nova ferramenta. ferramenta de IA que consegue transcrever áudio de gravação
Imagina, tu gravou a aula e depois consegue transcrever essa aula aí e ter um resumo já, direto, automático. E Incrível. você Cara, consegue muito fazer uma massa, cara. chamada, né? Chamada com a inteligência Meu Deus, artificial. eu Então, fiz tá graduação na época acontecendo. errada. Né? Ainda tem esse detalhe, você consegue conversar. pode É. Hoje, chamar. hoje a gente já conversa com o Interativo, né? GPT, né? Tudo bem. Já começa. Mas você conversar com a plataforma baseado naquelas anotações que você fez, Uhum. né? Então é isso, Perfeito. olha, espero que a gente continue, né, descobrindo coisas novas para trazer para o pessoal, que as Sim, pessoas isso aí. fiquem à vontade para nos procurar e a gente poder compartilhar esse tipo de conhecimento, né? E eu quero mais uma vez agradecer a Paulo Picanso pela iniciativa, parabenizar o Dr. Paulo, doutora Gracêmia, né, toda a equipe, né? Agradecer também ao suporte sempre técnico aqui do nosso amigo Henrique, que sempre prepara as coisas para a gente, registra, grava, tudo, né? E mais uma vez agradecer a participação de vocês e contar aí com o view e o compartilhamento desse conteúdo aí nas redes sociais. Obrigado, até a próxima. Grande abraço. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau. Valeu.